Olá, mais uma vez. Bem-vindos à quinta e última prática desta série de 5 dias, 5 práticas, dedicada à ativação dos estados emocionais positivos. Existem várias formas de fazer. Nós, em programação neurolinguística e coaching, trabalhamos muito com processos de ancoragem, que na verdade é como se fosse um botão mágico, algo que nós clicamos, fazemos e ativa o estado emocional desejado no momento certo. Mas daqui vamos fazer algo um pouco diferente, que pode juntar até as duas coisas. Eu vou pedir para que cada um, no fundo, à sua própria maneira, pare uns minutos para refletir sobre os momentos positivos. Ou seja, vamos aqui considerar, por exemplo, momentos em que estavam altamente confiantes. Vamos imaginar que é um estado emocional desejado para uma determinada circunstância, em que estavam seguros, com energia, serenidade, confiança necessária para aquela situação. Momentos que nos correram muito bem, todos nós temos na nossa história, e aqui podemos nos dedicar especificamente a momentos desportivos em que sentimos que estávamos com os recursos todos necessários para lidar com aquela situação naquele contexto específico e às vezes no momento presente, por algum motivo, estamos aqui a achar que não temos esses mesmos recursos. E a ideia aqui é criar aquilo que eu chamo o baú de recursos. E então vamos começar por identificar um conjunto de situações e eu vou pedir nada mais nada menos que no mínimo 7 para começar e que escrevam apenas algumas palavras-chave, podemos escolher uns papéis mais pequenos, podemos metaforicamente escolher mesmo um baú, seria algo interessante a ter no vosso contexto, seria o baú de recursos e aqui neste caso de estados emocionais positivos. E em cada papel escrever uma palavra de código que o referencie ou palavras-chave que vos venham à mente, o que, o que quiserem. Não vou ser aqui demasiado prescritiva. A ideia é colocarem algo que identifique, e uma data ou o ano pelo menos em que ocorreu, para que fique aqui, quando eu olho para este papel, eu sei exatamente do que é que se trata. Este é o primeiro passo. Identificar 7 situações altamente positivas, motivadoras, inspiradoras, de confiança, por aí fora. Aqueles estados emocionais que são sempre importantes relembrar em determinados momentos. Passo seguinte, segundo passo. Então, antes vamos imaginar que tem mesmo um baú ou uma caixa ou um recipiente, queria dizer bem a palavra recipiente, mas foi a que me saiu, em que faça sentido colocarem esses papéis mágicos, porque vão se tornar mágicos, e antes de os colocarem lá, vamos fazer uma segunda atividade, que será para cada um dos papéis, vão olhar primeiro para o papel, em seguida vão fechar os olhos e reviver intensamente esse momento. O que é que eu chamo aqui reviver? É ver, ouvir e, sobretudo, sentir o que estavam a sentir naquele momento. Tal como falamos nas visualizações mentais, colocar o máximo de detalhes possíveis. É como se estivéssemos a fazer o filme de um episódio da nossa vida no aqui e agora, apenas ainda com uma grande nuance, que é que estamos a aceder exatamente às mesmas emoções. Aquela adrenalina, aquela confiança, aquela serenidade, o que quer que seja, vai se tornar evidente neste momento. E vamos vivenciar isso intensamente, ainda com os olhos fechados, porque sabemos que facilita, pelo menos na generalidade das pessoas, pode não ser a regra total, apenas é algo que, regra geral, facilita. Em seguida, então, podemos voltar a abrir os olhos com essa mesma emoção que está ainda ativa e voltar a olhar para aquelas palavras-chave ou palavra de código que tenham colocado no evento e a data que está no papel à vossa frente. Então, poderão guardá-lo dentro do recipiente. E vamos repetir esta prática para cada um daqueles papéis. Ou seja, vamos viver intensamente, reviver aquele momento como se fosse agora, olhando sempre antes, olhando sempre depois e, sobretudo, depois ficar com um olhar bem fixo durante alguns segundos, em uns 20 segundos, ainda com a emoção bem viva, ou seja, vamos abrir os olhos ainda com a emoção viva, não já quando estiver totalmente a descer, quando ainda está lá no auge, para que possamos fazer aqui uma ligação entre aquelas palavras que estão a ver e a emoção que estão a sentir. E repetimos este processo 7 vezes e guardamos então os papéis no nosso baú de recursos, ok?
Esta é uma estratégia simples para que naqueles dias, naqueles momentos em que as coisas podem ter corrido menos bem ou que estejamos a passar uma fase mais adversa, termos ali algo que nos ajuda a ativar e a relembrar os recursos internos que nós temos e que estão cá dentro sempre, apenas precisamos às vezes de algumas técnicas e estratégias para os resgatar cá para fora. Este é um exercício simples que já nos ajuda a trazer cá para fora aquilo que é alguns dos nossos melhores momentos, dos nossos melhores recursos. Podemos sempre ampliá-lo com outros, se estivermos a vivenciar uma situação no presente agora mesmo, até posso fazer porque estou com a energia daquela emoção, com aquela adrenalina, seja o que for, agora nem tudo pode ser adrenalina, mas estamos a viver intensamente, e então eu faço esse meu processo de escrita e então depois volto a guardar também no meu baú de recursos. E aqui fica uma âncora que pode servir para qualquer momento. É importante de vez em quando ela ser alimentada, ou seja, ser recarregada, de vez em quando irmos lá, voltar a carregar os nossos recursos, ou quando precisamos, então, utilizá-la precisamente para ativar quando mais estamos a precisar. Espero que gostem desta prática, é muito simples e acreditem que também funciona. Boa prática! Olá, decidi partilhar convosco o meu baú de recursos. Eu costumo ter, normalmente em sessões presenciais, tenho assim alguns exemplares que eu gosto sempre de partilhar com alguns dos meus clientes, quando aplicável, e é sempre interessante abrir e quando nós pegamos, poder ver. E só de começar a olhar parece que já estou a viver o que está aqui escrito e é um excelente recurso que de vez em quando também eu uso para me relembrar de coisas boas e das minhas capacidades, quando parece que há aqui uma série de coisas que não estão a bater certo, tenho aqui sempre algo que me ajuda. Espero que também possa ser útil para vocês, o vosso próprio baú de recursos.